Bem-vindos e bem-vindas ao Organic Growth, o seu, o meu, o nosso podcast sobre canais orgânicos. Aqui eu vou trazer empreendedores, gestores que usaram muito o canal orgânico em sua estratégia de crescimento. E um bate-papo de mesa de bar, esses caras vão trazer muito conhecimento, muito insight, e isso tudo vai ser compartilhado comigo e com vocês também. Então vocês podem esperar verdadeiras aulas em formatos de bate-papo. Bora lá? Então, para esse primeiro episódio, estou aqui com um cara que eu conheço já há bastante tempo, tem uma trajetória brilhante dentro do marketing, começou como desenvolvedor e agora é diretor de marketing. Então, eu vou chamar aqui para a nossa sala o grande Clebão, ou Kleber Costa. Rapidinho, só tem que tirar o mute aí. Verdade. Quem nunca? Fala, Vitão. Obrigado aí pelo convite, cara. Um prazer estar aqui com você nesse bate-papo. Você que é uma referência em carnais orgânicos, então tenho certeza que a troca aqui vai ser muito boa. Como o Vitor já falou, eu estou diretor de marketing da MJV, Tecnologia e Inovação. Estou há 10 anos aqui, então eu cheguei quando tudo era mato, e há 10 anos atrás foi quando a gente se conheceu também. E a gente vai poder trocar um pouquinho sobre essa experiência, a gente vai aprofundar um pouco mais. Eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho dessa evolução que a gente teve aqui na MJV, especialmente no que diz respeito a canais orgânicos. Estou empolgado. Maravilha, Clebão, mas tem um ponto aí, cara. Eu lembro que lá atrás, quando a gente trabalhou junto, a MJV era especificamente uma empresa de inovação. E já era uma empresa bastante reconhecida por ter ticket relativamente alto, não eram projetos relativamente fáceis de serem vendidos, e hoje, se eu não me engano, o portfólio aumentou bastante, né? Então, explica aí, se o formato de ticket continua o mesmo, se as coisas mudaram um pouco, dá uma contextualizada para o pessoal, o que é a MJV? Bom, legal, cara. Assim, quando eu cheguei na MJV em 2014, era uma empresa de 300 colaboradores, basicamente, no setor ali de consultoria, de tecnologia e inovação. E hoje são mais de 1.000 colaboradores, né? Então a empresa cresceu bastante nesse período. E interessante, cara, que quando eu cheguei lá, em 2014, a gente estava vivendo o boom do inbound, né? Então o inbound era a estratégia da vez no que diz respeito, né, a marketing de conteúdo. E aí o SEO ele está muito ali atrelado, né? A base do SEO é o conteúdo. Então, uma estratégia que é baseada em marketing de conteúdo é perfeito para você trabalhar os canais orgânicos. E se a gente for parar para pensar, né, isso eu acho que é uma coisa que a gente pode discutir bastante aqui. Há 10 anos atrás, a quantidade de conteúdo que tinha na internet era uma e hoje é outra. Então, a gente está falando ali de um oceano, né, que era ali azul, meio amarelo, e agora é um oceano um pouco mais vermelho, né? A gente já está nadando com tubarões. Então, falando um pouquinho do modelo de negócio MJV, já era assim uma empresa com ticket alto, né? E hoje, especialmente com o avanço da tecnologia, inteligência artificial, computação em nuvem, né? A gente passou por todas essas épocas, né, de mobile first, depois computação em nuvem, agora a gente está na era da inteligência artificial. Então, tudo isso a gente foi incorporando no nosso portfólio de serviços ali ao longo desses anos. E, assim, o grande diferencial da MJV foi o fato de, em 2007 aproximadamente, bem antes de eu entrar, a MJV, os sócios tiveram uma sacada, foram até os Estados Unidos e tiveram contato com a metodologia do Design Thinking. E aqui no Brasil ninguém falava sobre isso, né? Nenhuma consultoria sequer pensava em utilizar Design Thinking, que hoje em dia é algo que virou commodity, né? Está dentro das corporações de maneira bem intrínseca, né? E, e com base nisso, eles trouxeram essa metodologia para o Brasil, começaram a experimentar isso nos nossos clientes,
e a gente começou a ver que trazer o usuário para o centro do processo fazia toda a diferença. Isso conecta muito com o SEO, né? Porque a gente está falando de trazer o usuário para o centro, pensar como ele pensa, se comportar como ele se comporta na internet, né? E trazer o usuário para o centro foi a virada de chave ali para os negócios do MJV, e porque a partir daí a gente começou a fazer projetos que a gente chama de end-to-end, né? Desde a ideia, a concepção, até a implementação, seja ela tecnológica, né, ou não. Então hoje a gente está muito forte nas frentes de tecnologia, especialmente com o uso de inteligência artificial. E aí uma visão pessoal, né, que eu acho que daqui a uns anos a inteligência artificial vai se tornar o que se tornou os aplicativos, ou o que se tornou o celular, o smartphone. Vai ser tipo, como assim você não tem um celular? Como assim você não tem um smartphone? Como assim você não usa o seu app do banco no celular? Você ainda vai no banco? Então, eu acho que a inteligência artificial daqui a uns anos vai ser isso. Vai ser, como assim você não utiliza a inteligência artificial para fazer essas tarefas? Né? Como assim você ainda trabalha igual os incas e os maias? Então, acho que é muito nessa linha. É interessante essa visão de IA. Particularmente, eu acredito que a gente tem bastante a evoluir ainda no uso de IA, particularmente em canais orgânicos. Eu vejo a utilização muito no sentido de pega o que existe, joga no liquidificador e fala a mesma coisa. E partindo desse contexto que você trouxe de 10 anos atrás, que o SEO já era importante, o conteúdo como um todo já era importante, de lá para cá, o volume de conteúdo disponível explodiu, literalmente. Então a gente precisa ser diferente. E como que a gente é diferente nesse sentido? Eu costumo bater em três pilares aqui. Primeiro, todo conteúdo ele precisa ser útil. E aí, útil, a gente precisa entender o que é ser útil para o meu usuário, para o meu cliente, para quem eu estou escrevendo, enfim. O segundo pilar é densidade e o terceiro é originalidade. Como eu disse, todo conteúdo ele precisa ser útil, mas nem todo conteúdo precisa ser denso e nem todo conteúdo precisa ser extremamente original. Dando um exemplo aqui, a gente tem diversos livros sobre SEO, diversos livros sobre gestão e tudo mais. Alguns deles falam a mesma coisa, só que com visões completamente diferentes. Então a gente pode ter autores aí, creators, digamos assim, que eles podem pegar o mesmo conhecimento, sintetizar de forma diferente e jogar isso para fora. E a forma que ele joga isso para fora pode vir a atender públicos diferentes do primeiro cara lá que escreveu sobre gestão. Então, isso é um grande desafio que todos estão passando aí com o uso de inteligência artificial, principalmente para criação de conteúdo e o uso de inteligência artificial no marketing como um todo. Aí eu não sei se você partilha da mesma opinião ou se você tem alguma opinião diferente ou algo a agregar nesse sentido. Cara, eu acho que é bem nessa linha mesmo. E se a gente for parar para pensar, a gente está vivendo uma era onde as pessoas elas querem consumir conteúdo de forma rápida, né? Então, se a gente for olhar até mesmo a evolução do SEO ao longo dos anos, né? Quando começou lá atrás, né? Se resumia muito mais ali a galera que dizia que fazia SEO era não, eu coloco meta description, meta keyword que depois não servia para nada, coloco aqui minhas imagens com alt title e é isso, eu faço SEO. E a gente viu que com o passar dos anos quem tinha resultado de fato eram empresas que olhavam com um olhar muito mais profundo, né? Que fazer todas essas coisas, todo esse SEO técnico, né? Digamos assim, esse on-page, era o básico, né? Para você começar a brincar, né? Agora, quem tinha resultado de fato eram aquelas empresas que olhavam com um olhar mais profundo, né? Que pensavam na forma como o usuário se comportava. E eu acho que a gente tem um grande desafio daqui para frente, que é especificamente as IAs generativas. Então, hoje em dia, muitas pessoas não vão mais no Google para perguntar
sobre determinada coisa. As pessoas vão no chat GPT. A gente teve um caso recente aqui de uma pessoa de uma determinada empresa que entrou em contato com a gente porque ela colocou lá no chat GPT consultorias de tecnologia, consultorias de inovação, e aí o chat GPT citou a MJV. E ela entrou no site do MJV e mandou mensagem para a gente. Então, hoje em dia, as pessoas elas já não estão mais utilizando somente o Google, né, como um canal de busca, né? E aí eu falo Google, mas enfim, Google, Bing e etc. É, as pessoas elas já estão usando outras fontes, né? Até mesmo o próprio YouTube, o próprio Instagram, né? Facebook, as pessoas vão lá no Instagram para pesquisar determinada coisa. Então acho que vai muito nessa linha, sabe? Acho que as coisas elas estão caminhando para um momento mais fora, mais um cruzamento de canais, basicamente, né? Eu acredito que no futuro a gente vai ter otimização de busca para mecanismos como ChatGPT, IA generativas, etc. De certa forma, isso já está começando a acontecer. Porém, o usuário continua no centro. A gente, de certa forma, não está otimizando a página, o conteúdo, a empresa como um todo para o chat GPT. A gente continua otimizando para o usuário, só que o usuário busca no chat GPT. E aí a gente precisa entender qual é o comportamento de busca no chat GPT. Que tipo de resposta ele espera? E aí joga isso para a sua estratégia. Mas aí entrando nesse ponto de estratégia, de canal orgânico e tudo mais, qual foi o momento que você recebeu da alta gestão a missão de crescer sem necessariamente investir em canal pago? Bom, muito boa. Essa história é muito boa, até porque você estava lá também na época. Então, a gente começou, né? Eu comecei minha carreira como desenvolvedor, né? Então, nem todo mundo sabe. E eu trabalhei 5 anos como desenvolvedor, mas eu sempre tive um outro viés na minha carreira. Eu sabia que aquilo ali não era o que eu queria fazer pro resto da minha vida. Eu gostava muito mais de coisas atreladas a resultado, né? Eu queria ver o que eu fazia se transformar em resultado. E antes de estar na MJV, eu trabalhei numa agência de marketing, que você também sabe qual é. Você também esteve lá um período. E, e lá eu tive meu primeiro contato, né, com esse mundo. E aí, respondendo a sua pergunta, a gente começou a fazer o inbound muito como uma aposta lá também, né? Então, né, foi uma estratégia que foi trazida, não por mim, né? Foi por uma outra pessoa, amigo nosso, e a gente a gente começou a fazer muito como uma aposta. A MJV ela já tinha 2 livros digitais publicados, né? Que é o livro de Design Thinking e de gamificação. E o livro de Design Thinking, quando eu entrei lá, e você também, já tinha mais de 100 mil downloads. E a gente não sabia quem eram essas pessoas. E isso que era o curioso, né? 100 mil pessoas fizeram download e a gente não sabe quem são, porque as pessoas não preenchiam o formulário, elas simplesmente compartilhavam no Twitter e obtinham o download. O que foi bom porque o material viralizou, porém, né, se a gente for colocar na balança, o que de repente seria mais valioso, né? Ter 30 mil downloads cujo qual eu sei quem são, ou 100 mil downloads que eu não sei quem são e não posso fazer nada por eles. Né? Certamente a gente teve muitos negócios gerados a partir disso, mas a gente não conseguia metrificar. E aí que eu acho que está o grande ponto, né? A gente ter estratégias que são mensuráveis. Então, a empresa ela não tinha verba destinada para marketing de mídia, né? E a gente tinha que fazer tudo organicamente. Então, a gente começou uma estratégia de inbound, né? Começamos ali a gerar conteúdo com base em dores de mercado, né? Com base de dores que a gente ouvia dos nossos clientes e cruzando isso com dados de busca, né? Então, a gente olhava ali nas ferramentas, Keyword Planner, Google Trends, etc., SimilarWeb, para entender se aquilo ali estava condizente com o que o mercado estava buscando.
E isso é um ponto legal para a gente conversar depois também, né? Um versus o outro. É, e aí a gente começou essa estratégia de inbound, começamos a ter uma produção massiva de conteúdo, produção massiva de blog. E, cara, com o tempo as coisas começaram a tracionar, a gente começou a basicamente viver de orgânico, né? A gente começou ali, a gente tinha uma média de 30 mil buscas mês, né? Hoje em dia esse número é muito mais alto, né? A gente tem mais de 100 mil buscas, não, acessos, né? Hoje em dia a gente tem mais de 100 mil acessos mês, vindo de canais orgânicos. Então, foi bem legal porque foi uma construção de anos, né? E que vai muito na linha do que é o trabalho de SEO, né? Não é fazer hoje para colher amanhã. É fazer hoje para colher daqui a um tempo, mas você vai colher por muito tempo. Eu acho que é essa que é a grande sacada, né? Quando você paga, você pode colher amanhã o fruto. Mas quando você para de pagar, você para de colher. Não sou contra, tá? Pelo contrário, utilizo os dois, mas é, quando a gente fala de canal orgânico, né, você faz hoje, colhe daqui a alguns meses, mas colhe por muito tempo. E você acaba bebendo dessa fonte por mais tempo. Então foi assim, cara. A gente recebeu. Basicamente não foi uma diretriz, né? Do tipo, vocês têm que crescer o canal orgânico. Não foi, vocês têm que crescer. Como vocês vão fazer? Não me importa. Tem que crescer, eu quero viralizar. Como isso vai ser feito, eu não sei. Mas a gente conseguiu fazer, cara. A gente estava lá, né, juntos aí, e a gente conseguiu construir muita coisa legal e que tá lá até hoje, né? Obviamente de uma maneira diferente, porque as coisas elas atualizam, o mundo muda, as dores mudam, mas a base que foi construída lá atrás, a gente bebe dessa fonte até hoje. Pô, sensacional. Eu lembro que na nossa época era bem isso mesmo. Pô, eu quero crescer, senão eu vou explodir. E, cara, a gente tinha que dar um jeito. A gente Sim, via que a máquina estava girando, sim, mas o fato de a gente precisar fazer com que a máquina girasse mais rápido, fazer a gente trocar muita ideia, pensar muita coisa. Assim, eu lembro até hoje aquela época que a gente inventou, tipo, canvas de não sei o quê, sim, várias coisas nesse sentido que assim deram super certo na época. E foi tudo muito nessa linha de orgânico, a gente não precisou botar verba para que isso acontecesse. A gente já tinha uma audiência criada organicamente, teve a ideia, construiu, distribuiu para essa audiência e viu a coisa acontecer. Então, assim, é bacana a gente ter essa visão do SEO, do tráfego orgânico vindo de busca orgânica, para construção de audiência, para conversão, mas também para recorrência de visita, você se manter ali na cabeça do consumidor como um todo, para quando pensar em alguma coisa diferente ou, por exemplo, fazer um evento, você usar essa audiência que você já tem e distribuir. Porque assim, quando a gente sim. fala de canal orgânico, a gente fala muito de mídia própria. Então, por exemplo, blog é uma mídia própria. O e-mail, a audiência que você construiu, seja com esforço de blog, seja com esforço de rede social, etc., é também uma mídia própria. E quando a gente fala de rede social, por mais que a gente esteja ali em terreno alugado, é também, de certa forma, uma mídia própria. Você pode falar com aquela audiência ali. A gente sabe que tem rede social que distribui bem a coisa, tem outra que não distribui tão bem, mas é muito importante a gente ter em mente quem é o consumidor, quem a gente quer falar, o que a gente quer falar, como a gente quer falar, para testar isso. E aí, nesse sentido, como que você é, faz análise, formula hipótese, etc., para, por exemplo, testar um canal novo, testar uma ideia nova, para priorizar uma determinada coisa, isso tudo pensando em canais orgânicos. Aí não necessariamente precisa ser para SEO. Por exemplo, como Uhum. que você hoje utiliza talvez o LinkedIn ou talvez o e-mail para se comunicar com a audiência, enfim, como que você analisa e formula hipótese para isso? Cara, legal.
E legal porque você falou dos eventos, né? E uma das formas que a gente tem hoje para fazer os nossos eventos, para convidar para os nossos eventos, é através do LinkedIn. Né? E aí, quando a gente fala de orgânico, né, não necessariamente a gente está falando de SEO, né, mas da maneira orgânica de trabalhar os canais. Eu acho que Exatamente. é esse que é o ponto. É esse que é o ponto, né? E assim, hoje eu estou muito mais focado na estratégia, né, do que na operação, né? Então hoje não olho muito para a operação, mas falando um pouquinho de estratégia orgânica, hoje basicamente a nossa produção de eventos ela é bem alta. A gente acredita até que por sermos B2B, por ser um ticket médio alto, a nossa venda ela é feita direta com decisores. A gente, e aí, entregando aqui um pouco da estratégia, que eu acho que é bem legal assim compartilhar, é que, entregando sem falar muito do que não deve falar, mas quando se trata de uma empresa que vende no sentido B2B, né, o mercado B2B como um todo, é interessante você entender quem é o seu decisor, né, quem é a pessoa que compra determinado serviço. Então, quem é que contrata SEO, por exemplo, dentro de uma empresa, como é o seu caso. Só que esse cara que contrata SEO, ele não contrata sozinho, né? Ele tem uma série de pessoas que influenciam nessa decisão. Então, você não pode fechar os olhos para essas outras pessoas. Então, hoje aqui a gente tem uma estratégia para atingir base da pirâmide, meio da pirâmide e topo da pirâmide. Ah, mas por que você tem que atingir os três se quem contrata é quem está no topo ou quem está no meio? Porque se quem contrata é quem está no topo, se quem assina o cheque é quem está no topo, pode ter certeza que ele não vai tomar essa decisão sozinho. Porque quem vai usar é quem está no meio e na base. Se você vai contratar lá, vamos lá, a gente vende muito aqui projetos de mapeamento de jornada em canais digitais. Né? Teoricamente, quem contrata isso aqui são gerentes, heads de produtos, canais digitais, né? Mas quem usufrui disso, do que a gente vai fazer lá, é a galera que está no time desse cara, é a galera de nível analista, que eles que estão na operação. Então, se essa galera não é impactada também e não compra a ideia, eles vão acabar sendo detratores do seu serviço, né, e não promotores. Então, hoje a gente utiliza muito os canais orgânicos para atingir todos os níveis dentro da pirâmide da cadeia corporativa. E falando de LinkedIn, especificamente, hoje ele é o nosso principal canal ali de conversão orgânica. Todo mês a gente tem algum evento acontecendo para uma dessas etapas, ou para a galera da base, ou para a galera do meio, ou para a galera do topo. Na semana passada, se vocês olharem não sei em que época você está assistindo isso, mas né, na última semana de setembro a gente fez um jantar executivo em Curitiba. No próximo mês faremos outro em São Paulo. Então ali é onde eu tenho a oportunidade de comunicar com a alta liderança, né? É um jantar voltado para C-level das grandes empresas que a gente atua. Então uma coisa muito mais íntima, onde a gente pode discutir a nível estratégico. A gente tem eventos que a gente chama de experience, né? A gente, nesse momento que está sendo gravado, a gente está com inscrições abertas para o MJV Experience de Customer Experience, que é voltado para a média liderança. Então, e a gente tem os materiais do dia a dia que é voltado para a galera que está ali no nível de analista, que está com a mão na massa e que vai se beneficiar daquilo que a gente escreve. Então, hoje a nossa estratégia é muito baseada nisso, né? Nossa estratégia orgânica é muito baseada nisso. Claro, essa é a ponta do iceberg, né? É o que aparece, é o que está por aí, que vocês veem nas redes sociais. Mas hoje o LinkedIn é um principal aliado. Um principal aliado porque pensa o seguinte, você quer falar com o CEO sei lá, quer falar com o Jeff Bezos, né, o CEO da Amazon. Você pode buscar ele no LinkedIn. Tem lá o LinkedIn do Jeff Bezos. Você pode se conectar com ele. Você pode mandar um e-mail para ele se você tiver o LinkedIn Premium.
Então, hoje você pode se conectar com qualquer pessoa através de uma ferramenta que a gente usa o tempo todo, que é o LinkedIn. Então, não tem mais limites para você alcançar. Se ele vai te responder, é uma outra história. Agora, você pode chegar até ele, você pode. É mais ou menos nessa linha que a gente está trabalhando. Interessantíssimo. Agora me esclarece uma dúvida. Você falou muito do LinkedIn como um canal de conversão orgânico, Aham. mas o blog, pelo menos eu lembro que na nossa época, as coisas eram bem diferentes. Ele era talvez o site como um todo era talvez o principal canal de conversão e a busca orgânica era o principal canal de aquisição de tráfego e, consequentemente, conversão. Sim. Hoje, então, se a gente tivesse que dividir tudo em caixinha, a gente poderia falar que para B2B ticket alto, poderia usar site como aquisição de tráfego e, eventualmente, conversão de base da pirâmide, meio da pirâmide, e topo Uhum. da pirâmide, você vai para rede social, você vai para canal onde você vai direto no cara. Seria Exato. mais ou menos isso? Seria mais ou menos isso, cara. Até porque pensa que o cara que ele é executivo, ele recebe uma enxurrada de e-mails, ele recebe diversos tipos de contato, por diversas fontes diferentes. E é muito difícil você concorrer com a caixa de entrada dele, né? Então, é um canal mais assertivo, é um canal mais direto, onde a gente leva ele para uma experiência, onde a gente pode estar assim, frente a frente. Esse canal aqui que você está utilizando, ele é perfeito também para você se conectar com decisores, né? A gente faz muito isso também. A gente também tem o nosso podcast, onde a gente consegue estar ali frente a frente, né, com decisores, trazer clientes para contar case. Então, esse canal é um canal orgânico que custa nada. O que está custando aqui para a gente? Nada, basicamente. E, e é um canal de conversão altíssima, de reforço de marca, de autoridade. É basicamente isso. Assim, falando do blog, né, que você citou, o blog, de fato, ele era um canal que trazia muito tráfego para a gente, né? Ele ainda traz. Só que, como eu falei no início, né, cara, hoje a gente tem uma quantidade gigantesca de conteúdos na internet, né, basicamente. A pesquisa orgânica ainda é a nossa maior fonte de tráfego para o site. Se for colocar em termos de porcentagem, vamos lá, de 100, ele traz 60, basicamente. Então, 60%, 70% da nossa fonte de tráfego é via pesquisa orgânica. E, e aí depois o segundo canal vem e-mail, pesquisa paga, né? Um pouco a gente faz, a gente não tem feito muito hoje, mas é e-mail, pesquisa paga, né? Social não traz muito tráfego, mas é o que eu falei, a gente usa muito social para contato direto, então não é volume, né? E se você for parar para pensar, quantos CEOs existem e quantos analistas existem? Existe muito mais analista do que CEO. Então, quando a gente fala para topo da pirâmide, esquece volume. Não é volume, né? Não é quantidade, é a qualidade, é o quanto você quer acionar aquele cara ali. Porque a quantidade no topo é pequena mesmo, como uma pirâmide mesmo, né? A base ela é pequena. A base ela é grande e o topo é pequeno. Então é muito Assim, nessa linha. é interessante que quando você fala da porcentagem, a gente vê que a busca orgânica, e-mail, etc., tem aí ainda sua importância altíssima em questões de tráfego. Sim, Mas a conversão, quando você fala a rede social, LinkedIn especificamente, é um senhor canal de conversão. Demora a conversão acontece lá dentro. A conversa está lá dentro, ela não precisa necessariamente ir para o site, né? sim, exato. Não necessariamente precisa ir para o site. É esse o ponto, né? Dali ele já pode ir direto para a agenda, né? Para o meeting. E é interessante que eu até fui conferir aqui, não sei se você lembra, mas na época uma das principais fontes de tráfego era um post do blog que falava das fases do design thinking.
E ele é o maior, uma das maiores até hoje, sabe? Até hoje esse post de blog tá lá, sabe? Há quase 10 anos, sendo um dos principais, uma das páginas mais acessadas ali do nosso site. Então, volto para aquela história que eu falei no início. Você vai plantar, vai colher lá na frente e vai continuar colhendo por muito tempo. Essa Exatamente. é a prova. E assim, por mais que esse conteúdo esteja ainda aí entre os top 10 há 10 anos, tem um ponto aí que talvez seja o mais importante de todos, que é o seguinte: você pegou um tema, não digo nem palavra-chave, porque a palavra-chave é a ponta do iceberg. Você pegou um tema que ele tem busca constante. Por isso, você posicionou e como ele tem busca constante, você recebe tráfego constante. Perfeito. Então, não adianta, eventualmente, a gente olhar, pensar em criar conteúdo e basear isso em palavra-chave, sem entender o Sim, comportamento de busca, sem saber se ela é sazonal, se não é. É muito melhor, eventualmente, a gente ir no cliente, ir no nosso público, no nosso meio, entender dor, entender dúvida, etc. Realiza pesquisa em cima disso e aí sim você entende um pouco de palavra-chave, para você entender se esse assunto como um todo tem volume e se o volume é constante. E aí produziu, posicionou, sucesso, a coisa acontece. é E bem isso mesmo. particularmente, eu tenho uma coisa que é o seguinte: um bom conteúdo, uma boa página, ela deve dar indícios de que vai funcionar em 30, 45 dias e ela tem que começar a funcionar em até 90 dias. Se ela não estiver começando a funcionar em até 90 dias, ou a página criada não atende à intenção de busca que você se propôs a resolver, ou eventualmente você está concorrendo num tema que é extremamente concorrido e você vai precisar de outras estratégias aí para subir. Que Sim. eventualmente entra alguma coisa de link building, entra alguma coisa de PR, mas é interessantíssimo ver isso, que um conteúdo de 10 anos atrás continua gerando volume. Sim, E aí entra um outro ponto: se o conteúdo gera volume, possivelmente anualmente alguém mete o olho ali para ver se ele está defasado, se não está, se tem alguma oportunidade que pode ser espetada nele. É aquela velha história: o conteúdo é um organismo vivo, né? exato, é bem por aí mesmo. E aí, enquanto você estava falando, uma coisa que eu fiquei refletindo aqui é que a gente pensa o seguinte: esse conteúdo, basicamente, ele é um conteúdo de topo de funil, né, as fases de design thinking. Então, provavelmente as pessoas que pesquisam por ele são pessoas que estão ali no estágio inicial de consciência, são pessoas que querem aprender a trabalhar com design thinking, etc. Possivelmente são analistas, pessoas que trabalham em alguma com consultoria de inovação e querem aprender ali mais sobre design thinking. Só que daqui a 10 anos, que é o tempo que esse conteúdo tá, né? Esse analista, ele não vai ser mais analista. Esse cara, ele vai estar numa posição de liderança, talvez, de uma grande empresa, sabe? E que talvez esse conteúdo possa ter ajudado ele a chegar lá. Então, ele vai lembrar de você. Ele vai lembrar que ele aprendeu Design Thinking com o MJV, né? A gente tem aqui colaboradores que vieram trabalhar com a gente porque um professor deu aula na faculdade utilizando o livro de Design Thinking. Então, e depois aí as pessoas passaram a conhecer e vieram trabalhar na empresa que escreveu o livro. Então, isso acontece muito aqui, muito mesmo. O nosso livro ele é utilizado para dar aula na ESD, né, da UERJ, então é utilizado numa das maiores faculdades de design aqui do Rio de Janeiro. Então isso é bem legal. Não, demais. E assim, entra um outro ponto aí quando você fala de que esse conteúdo é topo de funil, mas passaram, sei, 10 anos, o cara que era topo de funil lá atrás, possivelmente ele não é mais topo de funil hoje. Exato. Se ele foi convertido lá atrás, talvez com algum material de topo de funil, e aí entra a importância de outros canais orgânicos. E você foi nutrindo, foi conversando, foi interagindo com ele ao longo do tempo, possivelmente uma galera lá de 10 anos atrás pode vir a se tornar cliente hoje, ou
a evoluir na jornada de compra, sei lá, 5 anos depois, 6 anos depois. Então, é importante vincular tudo, não ter uma coisa do tipo, vou trabalhar blog, tráfego orgânico e minha conversão sempre vai ser essa final, sempre vai ser a ponta. Não, é interessante você ter várias conversões que a gente chama de macro conversão, micro conversão, nano conversão, e a partir daí você vai analisando o comportamento e vai melhorando a oferta, melhorando tudo baseado nessas análises. Sim. Não, é bem isso, cara. E com o passar dos anos, né, eu fui ficando bem cético, né? A gente vai ficando velho, a gente vai ficando mais ranzinza, né? A gente para de achar que o mundo é um arco-íris, não é, sabe? No final das Você contas, dá uma viajada e tal, beleza, essa tá muito certo. Mas exato, não. Exato, cara. Então, no final das contas, o que importa é faturamento, né? É a ação que reflete em receita. Então, com o passar dos tempos, né, e especialmente depois que eu assumi a cadeira de diretor de marketing, eu passei a ficar muito cético com estratégias tipo inbound, outbound, ABM, porque eu vejo que tem muita gente na internet que levanta bandeiras, né, tipo, não, o futuro é ABM, o futuro é outbound, o futuro é não sei o quê. Cara, na verdade, o que eu acredito é o seguinte: você tem um objetivo e você precisa alcançar esse objetivo. Como você vai fazer? Você vai usar inbound, outbound, Aí é com você. ABM? Aí é com você. Então não tem melhor estratégia. A melhor estratégia é aquela que funciona para aquele momento. É a mesma coisa mídia paga versus mídia orgânica, né? Acho que a galera fica muito um versus o outro, quando na verdade são complementares. Você com uma mídia orgânica bem estruturada, você reduz o seu custo de mídia paga e você direciona o seu custo para aquilo que você não consegue alcançar com o orgânico ou que vai demorar tempo que você não tem para alcançar com o orgânico, né? Então, eu acho que é essa aí que está o pulo do gato, né? De você entender que horas que você usa cada estratégia. Assim, entender o comportamento, ter eventos que você possa mapear para gerar insights. Por exemplo, recentemente eu estava trabalhando em um projeto de um e-commerce que é B2B e analisando via GA os caminhos de atribuição, parei e olhei, cara, que isso? Dias até a compra, em média, 21 dias. Falei, cara, Nossa, peraí, 21 dias para o cara realizar a compra. Então, tudo que está sendo feito agora vai refletir lá na frente. Existe uma meta financeira aí nesse sentido. Peraí, vamos quebrar. E aí eu comecei a quebrar isso em microeventos, tá? Beleza. Para chegar até a compra, o que ele tem que fazer? Carrinho. Para ele chegar até o carrinho, o que ele tem que fazer? Botar produto no carrinho. Para ele botar produto no carrinho, o que ele tem que fazer? Fazer um cadastro para ver se o KINAI dele é aprovado ou não. Tá, beleza. Como que a gente monitora esse evento do cadastro de KINAI? Por quê? Possivelmente, pode ser que o problema esteja aí. exato. Aí vem a coisa, será que a gente está atraindo o usuário certo? E aí vai para tudo. Quando você vai no caminho de atribuição, você vê tudo quanto é canal. E, assim, a média era 21 dias, mas tinha jornada ali de 80 dias, 90 dias. Então, assim, quando você começa a quebrar as coisas em pequenos eventos, às vezes você consegue visualizar, por exemplo, se eu focar nesse evento aqui, eu vou conseguir girar mais rápido. Então, aí, Exato. por exemplo, é um e-commerce B2B, mas será que por conta desse comportamento de compra, não seria melhor trabalhar lead ao invés de compra? Que aí você consegue montar uma base via outro canal orgânico, você consegue rentabilizar, consegue entender dificuldade, etc. Sim. Consegue Então, fazer recuperação de carrinho, né? Entre aspas. exatamente. Converter o cara por WhatsApp, talvez. E aí com isso, você pode trabalhar orgânico para gerar base de remarketing em mídia paga. Você pode trabalhar os dois canais para montar base para ser ativada via e-mail. Então, veja que não é um contra o outro, é um com o outro. Então, assim, Com o outro. cada vez mais, eu que vim de
de humanas. Cara, cada vez mais você precisa entender alguma coisa de matemática, você precisa entender alguma coisa de estatística, você precisa ter aí uma base lógica. Cara, por que isso está acontecendo? Deixa eu olhar esse número aqui, deixa eu cruzar isso aqui. E quando a gente fala de SEO especificamente, tivemos muita gente falando de conteúdo, e sim, conteúdo é muito importante, mas a gente não pode deixar isso de fora. Às Sim. vezes a pessoa foca muito em palavra-chave e tal, mas tá, cara, e quem vai ler? Será que você vai entregar uma experiência boa? Como que você vai medir essa experiência? Exato. O objetivo do tráfego orgânico é gerar tráfego qualificado. Tá? O que é tráfego qualificado para você? Cadê a concretude da coisa? Às vezes, o qualificado é subjetivo. Às vezes o que é qualificado para mim não é qualificado para você. E aí a gente precisa ter tudo isso mapeado para tomar ação em cima. E hoje a gente tem ferramenta gratuita como o GA4, que você consegue espetar eventos ali e mapear isso. É simples? Não, porque você precisa, às vezes, sair um pouco da bolha, entender alguma coisa de desenvolvimento para mexer na camada de dados e tal, ou eventualmente ter uma ideia de lógica para trocar com o desenvolvedor e ele mexer nessa camada de dados. Então, no fim do dia, por mais que você tenha uma experiência maior em orgânico, em SEO e tal, você precisa entender do todo. Porque em algum momento você vai precisar tirar o seu tecnês para falar com o desenvolvedor, tirar o seu tecnês para falar com a alta gestão, porque cada um tem uma necessidade diferente. E o todo tem uma necessidade só, que geralmente é financeira. Ou a gente vai gerar receita direta ou indireta. Se isso não estiver acontecendo, tem alguma coisa errada que não está certa aí, concorda? É isso aí. E assim, a alta gestão ela não quer saber se a palavra-chave Você está em XPTO tá. primeiro, segundo, É, terceiro, tá, quer. beleza. E a última linha lá, como que tá? Tá É, dentro. Tá, beleza. O que deu certo para estar dentro? Tem como espremer mais essa laranja aí? Beleza, espreme. Tá errado por quê? O que está dando errado? Qual é o problema? Então, é nesse isso. caso mesmo do e-commerce, quando você vê que o comportamento de compra é de 21 dias e está tudo crescendo em termos de tráfego, opa, existe uma coisa aqui que precisa ser investigada. Não vou dizer que o Sim. problema é aquele, mas você já vê É, claramente que isso precisa ser investigado. Então, a gente precisa levar essas coisas para a mesa e não necessariamente precisa ter medo de que vai falar com a alta gestão e tal, porque você tem o dado, você vai ali para conversar. sim. E levando para a conversa, a gente chega em insight. E chegando em insight, a gente chega em possíveis ações e testes e por aí vai. É isso, né? Tipo, às vezes a pergunta é como que a gente reduz de 21 para 15, para 10, etc. Né? E Exatamente. não como que a gente atrai mais tráfego, né? Às vezes Exatamente. o cara já está com uma geração absurda e uma conversão baixa. Então, Exatamente. Isso aí. às vezes é mais importante você trabalhar ali o CRO, né, e diminuir o espaço entre aquisição e conversão, do que, se eu atraio 10 eu converto um, então se eu atrair 20 eu converto dois, né? Não, é Às bem vezes, assim. geralmente é A essa galera matemática que bota mais faz. fácil. Exato. Se eu com 10 eu converto um, com 20 eu converto dois. E tá certo, né? Não deixa de estar errado. Mas às vezes o esforço para transformar esse 10 para um em 10 para 3 é muito menor do que de ter um 20 para 2, né? Então Exatamente. é bem isso. Por E isso eu, que é importantíssimo, em termos de projeto, em termos de dia a dia, a gente ter muito claro ali qual é o objetivo. E esse sim, objetivo precisa estar alinhado com a alta gestão. Porque se o cara chega para você e fala, cara, eu quero faturar X mil em 6 meses, cara, a sua métrica principal está ali. Se ela não girar mês a mês, tem alguma coisa aí que não está rodando e você precisa entender o quê. E aí pode ser que a melhor estratégia para chegar nesse X mil seja aí aumentar o volume de tráfego. Como pode ser que a melhor estratégia seja produz mais para fundo de funil e melhora a conversão. Como pode ser, sim. produz mais para meio e melhora a conversão. Distribui melhor os conteúdos. Enfim, tem N formas de se trabalhar aí de maneira orgânica, digamos assim. Sim. E é legal porque
talvez a galera que esteja ouvindo, né, tá desmistificando muita coisa, né, de achar que SEO é estratégia. SEO Total. não é atração, geração de tráfego orgânico. Não é. SEO é estratégia. Se SEO não gera resultado, né, a gente fala que é métrica de vaidade, né? Ah, eu tenho 100 mil acessos, mas e aí? O que que isso gera em vendas? Eu Nada. preferia ter 10 mil acessos e me gerar venda do que 100 mil que eu não sei o que fazer com ele. Então Exato. é bem nessa linha. E É aí, legal. nesse sentido, logo assim que você começou a subir, eu lembro que você primeiro saiu de analista, virou coordenador, depois virou gerente e tal. Que tipo de métrica você usava para reportar a alta gestão e ter essa troca melhor? Porque, até contextualizando um pouco isso, em vivência em múltiplos projetos aí, o que eu vejo, o pessoal é muito técnico. E quando você sobe, você não tem que ser técnico, você tem que ser objetivo, porque o cara não tem tempo, mas ele quer saber se a parada está dando certo. E aí, o que você geralmente levava para dizer, ó, tá dando certo, precisamos melhorar A, precisamos investir mais em B? Sim, não, legal. E é interessante que, como você falou, que a alta gestão ela não tem tempo, né? E é bem verdade, muitas das vezes eles não querem saber da estratégia que está por trás, eles querem saber do resultado, né, que está sendo alcançado com uma determinada estratégia. E a principal métrica que a gente levava era a geração de oportunidades, né? Então a gente tem uma esteira de produção, né, que começa lá na produção de conteúdo, desde o visitante se converter num lead, né, se transformar num MQL, e esse MQL ser encaminhado para a equipe de pré-vendas, né, trabalhar ele até ele virar um SQL. E, e aí a nossa principal métrica era a geração de MQL, né, via canais orgânicos. Então a gente começou a perceber que, com muita experimentação também, a gente tinha conteúdos que não traziam tantos leads, mas traziam leads mais qualificados, né? Como, por exemplo, se a gente for pegar um exemplo aqui dos reportes de tendência, né, que a gente produz já há algum tempo, reporte de tendência por indústria, ele não é um conteúdo que gera, tipo, milhares de leads, mas os leads que chegam são leads muito qualificados, né? Então, esse é um ponto a se considerar. Em contrapartida, a gente já teve materiais como, por exemplo, um e-book de design thinking mais ágil, né, mais métodos ágeis. Teve milhares de downloads, mas não necessariamente leads muito qualificados, né? Porque a gente está falando mais para é um conteúdo mais para base, né? Lembra que eu falei de base, meio e topo? Esse é um conteúdo para base, então ele vai ter mais downloads mesmo, vai vir mais gente, mas não necessariamente leads mais qualificados. Então, o meu papo com a gestão era muito em cima disso, né? Ah, a gente hoje produz, essa é a nossa estratégia de conteúdo, os materiais são esses e esses e esses para atrair esse e esse público. E o nosso KPI principal era a geração de MQLs para serem trabalhados pela equipe comercial. E a gente tem uma média ali, né, de orgânico, né, falam só de orgânico, uma média de aproximadamente 120 MQLs por semana para serem trabalhados para o time comercial. É um número bem alto até, se a gente for olhar para o nosso negócio, né, para o que a gente vende, com ticket alto. Né, a gente está falando de vender garrafa de água, né, que um lead qualificado pode ser qualquer pessoa que bebe água, tipo todo mundo. A gente está falando de pessoas que trabalham em grandes empresas que contratam projetos, né, de tecnologia cujo ticket é alto. Então, é uma quantidade significativa de MQL gerados organicamente. Cara, interessantíssimo e bacana quando você fala de material A, base, material B, topo, mas base é muito maior que o topo. E isso tem várias analogias que a gente pode fazer. A gente pode pegar a pirâmide de chat homes, que o volume de Sim, pessoas que já estão próximas da compra é muito menor que o volume de pessoas que nem sabem que tem uma necessidade. E a gente pode pegar um estudo da SEMrush do ano passado, de 2023, eles falam que, se não me engano,
Eu não tenho de cabeça isso, posso deixar até o link do estudo aqui na descrição. Se não me engano, o volume de buscas informativas dentro das buscas que eles estudaram era de quase 60%. Ou seja, quando você vai para a informação, você está pegando mais da metade da base. Sim. E conforme você vai deixando o negócio mais específico, você vai pegando uma porcentagem menor. E é bacana quando a gente tem esse nível de consciência e consegue chegar na alta gestão com esse tipo de informação. E isso é muito parecido com essa questão dos 21 dias. Tudo bem, os caras estão lá, não, vamos botar tráfego, vamos fazer isso e tal, papapá. Os caras têm esse ponto aqui, que é muito mais estratégico do que simplesmente entupir o site de tráfego. Queimar dinheiro. É queimar dinheiro, muitas das vezes. Então, levar isso é muito importante. E eu vejo, às vezes, as pessoas muito técnicas e tal, e não se atentando a isso. Seja, talvez, por medo ou falta de segurança, enfim. E aí, indo para essa linha de segurança e tudo mais, que tipo de narrativa você usava para falar? Por exemplo, quando você falava com uma alta gestão, possivelmente sua narrativa era uma. Quando você falava com a média gestão, possivelmente a sua narrativa era outra. E como que você construía isso? Se você usava métricas diferentes para cada um, isso é uma visão boa para que o pessoal que está vendo ou escutando possa entender. Cara, muito bom. Até porque, assim, eu acho que as narrativas, embora elas sejam um pouco diferentes, elas não são tão diferentes, porque o grande desafio é você fazer com que a sua equipe também esteja comprometida com o resultado, né? Fazer com que o conteúdo que a galera pense e planeje, ele seja orientado a resultado, e não só orientado a acesso, gerar acesso, né? Então, se a gente for parar para pensar, né, se eu escrevo um post, sei lá, o que é design thinking, vai ter acesso pra caraca, né? Ele bem ranqueado, vai ter muito acesso pra caramba, né? Se for falar isso há anos atrás, talvez hoje em dia não, mas vai ter acesso pra caramba. Mas será que o resultado ele vai ser alto? Talvez não, né? Eu vou atrair pessoas que não necessariamente querem comprar aquilo ali, né? Agora, se eu trago um case, né? Como a empresa XPTO reduziu em 50% os seus custos através da adoção do Design Thinking. Aí eu estou falando para outro tipo de público, que vai ser um público muito menor, né? Mas que vai me gerar mais resultado. Então, eu acho que a narrativa é muito nessa linha, né? Você fazer com que as pessoas que estão trabalhando com você, elas também sejam comprometidas com o resultado, né? E não que seja o seu resultado que você leva para a autogestão, é o resultado do time, né? O time produz aquilo ali e esse time tem um porta-voz, que é você, no caso. Mas o resultado é o resultado do time. Porque se estiver dando certo, estiver sendo convertido em vendas, esse time ele vai ter cada vez mais investimento. Porque pensa que a alta gestão ela precisa ter retorno sobre aquilo que ela investe. Então, ah, eu estou falando de orgânico. Orgânico eu não tenho investimento. Claro que tem. Você investe em pessoas, investe em conhecimento, investe em tempo. Então você tem pessoas para produzir conteúdo, para pensar na estratégia. Então isso é um investimento, né? Então esse investimento ele precisa de retorno também. Então é mais ou menos nessa linha aí, sabe? Essa visão que eu tento passar de que as pessoas que estão trabalhando na estratégia elas também são comprometidas com o resultado. Interessante, interessante. E aí, nesse sentido de time, etc., nesse seu caminho aí até a diretoria, você possivelmente utilizou algumas ferramentas em alguns canais. Que tipo, não precisa nem citar nome de ferramenta, mas que tipo de ferramenta te ajudou em cada uma das posições? Por exemplo, quando eu estava mais no operacional, uma ferramenta de inbound ponta a ponta me ajudou muito. Quando eu Sim, subi para coordenação, uma boa ferramenta de gestão de projeto me ajudou muito. Mas aí, quando eu subi para
diretoria, gerência, diretoria, o CRM me ajudou muito. Então, assim, que Cara, tipo é isso. de ferramenta te ajudou nessa escada? Cara, legal. Bem colocado, porque foi bem isso mesmo. Quando eu estava na base ali, era muito ferramental, né? E eu usava muita ferramenta de growth também, né? Ferramentas de heatmap, por exemplo, Uhum. porque eu sempre fui muito orientado nisso que eu falei, mas tem que gerar mais tráfego. Por quê? Por Por que quê? não tentar fazer com que o tráfego que eu já gero, que é muito alto, ele seja conhecido? E aí uma coisa que eu fiz quando eu era analista ainda, muito nessa linha, cara, tem aqui, na época a gente tinha 30 mil visitas por mês, e dessas 30 mil visitas a gente tinha 10 mil conversões, 3 mil conversões mês, né? Então 3 mil entre leads, MQLs e SQLs. E os outros 27, né? O que a gente faz? Onde eles estão? Né? Não necessariamente 27, né? Porque eu não estou falando de visitas únicas, mas 27, 30 mil sessões mês, né? E aí eu ficava pensando muito nisso, né? De como fazer para tentar reduzir esse espaço. E uma coisa que funcionou muito no passado, e que era uma coisa despretensiosa, que era um pop-up de exit intent de identificação do visitante. Isso só servia para isso. O cara ia sair e falava: Não, não vai, a gente quer te conhecer, quer saber mais sobre você. Dita aqui seu nome, seu e-mail, que a gente vai te mandar alguma coisa para poder te conhecer melhor. E as pessoas preenchiam aquilo ali, sabe? Era impressionante, assim. Então a gente recebia muita conversão de identificação do visitante. E esse cara, a gente só tinha o nome e e-mail, né? E depois ele era envolvido numa régua onde a gente qualificava mais ele. Então, enquanto eu era analista, eu usava muito desse tipo de ferramenta, né? Muitas ferramentas de heatmap, né? Ferramenta ali de inbound que trazia essas funcionalidades de growth. Olhava muito para intenção de busca, Google Trends ali, SEMrush. E aí, assim, eu acho que como todo jovem padawan, né, a gente às vezes tende a olhar muito para o número, né? Então, por exemplo, se eu for parar para pensar, se a gente for olhar, talvez se a gente buscar lá nas ferramentas sobre o que o que é modelo de negócio, o que são modelos de negócio, cara, vai ter busca pra caraca, sabe? Tipo, modelos de negócio, vai ter muita busca. Aí é uma coisa que faz parte do nosso serviço, né, que é a criação de modelos de negócio. Mas, cara, será que as pessoas que compram esse serviço, elas já sabem, elas já sabem o que é um modelo de negócio, né? Então, eu não estou conectando com quem me compra. Então, esse tipo de coisa a gente vai aprendendo com o passar do tempo, né? A experiência, ela vai ensinando muita coisa pra gente. E aí você vai ver que é um conteúdo que traz muito tráfego, mas não traz resultado, porque você está trazendo um lead desqualificado. Aí entra no que você falou. O que que é um lead qualificado? Né? O que é um lead qualificado para mim pode não ser para você. Então, esse é o tipo de coisa que serviu de aprendizado para mim também. Quando eu estava ali na etapa de coordenação, ali eu olhava muito mais para métricas de geração de lead, né? Que conteúdo gerou que tipo de conversão. Na verdade, o meu foco ali como coordenador é muito mais conduzir o time para entregar do que uma análise mais fria de métricas. E quando eu cheguei no nível de gerência, foi curioso porque eu fui gerente num período em que não tinha diretoria de marketing, né? Então, eu lidava direto com os sócios da empresa. Então, mesmo como gerente. Era uma cadeira que estava vaga quando eu assumi. Então, o meu papel era muito mais de olhar para resultado. Cara, isso que a gente está fazendo está gerando o quê de resultado? Quantos leads qualificados a gente está entregando para o time de Inside Sales trabalhar? E aí foi interessante que posteriormente eu assumi o time de Inside Sales também, né? Que hoje tá comigo até hoje. Então eu gerava leads para eu mesmo trabalhar, basicamente. Né? Tipo, para o meu próprio time trabalhar. Isso foi bom porque a gente conseguiu rever processos, né? Entender o que funcionava, o que não funcionava.
a passagem de bastão entre uma equipe e outra, ela ficou mais fluida e eu consegui ter uma visão maior do todo, né, do resultado todo. E não tinha muito aquela briga de antes que era, cara, pô, o marketing não tá gerando lead, né? Aí o marketing fala, não, eu tô gerando lead sim, A briga de né? marketing de vendas. Então, isso foi legal da minha trajetória ali como gerente. E como diretor, né, eu digo que o trabalho de um diretor é olhar muito mais para fora do que para dentro, né? Então, se a gente for traçar um paralelo aqui, eu tenho que olhar muito mais para cima do que para baixo. Eu tenho que receber os insumos que vêm de baixo e que esses insumos sirvam para que eu possa olhar para cima e fazer com que aquilo ali cresça mais. Então, o meu papel como diretor é olhar muito mais para novas unidades de negócio que a gente pode estar criando, como que a gente cresce as unidades de negócio que a gente já tem, quais são os canais hoje que a gente não atua e que a gente poderia atuar, do que olhar para o que está sendo feito ali em termos de ferramenta, o que, que o pessoal está usando para metrificar, né, analisar as métricas de conteúdo. Hoje, basicamente, eu não olho para isso. Né, eu olho muito mais para geração de oportunidade, né? E o quanto aquilo ali se reflete em geração de receita. Interessante. E assim, como a gente está muito dentro de métrica, uma coisa que está muito em voga, muita gente tem falado sobre o modelo de atribuição de conversão. E dentro do GA, tipo, a gente tem gente que fala de autoatribuição, enfim, está ainda um bafafá aí para dentro desse cenário louco, onde tem tudo de tudo quanto é lugar, como que você consegue integrar isso? Então, nesse sentido, como que você trabalha um modelo de atribuição dentro dessa jornada, onde você tem tipo o MQL, você tem o cara que é só lead, você tem o cara que é oportunidade, como que você consegue descobrir qual canal é melhor para um, que tipo de comunicação é melhor para outro, como que você consegue integrar essas coisas? E se tem alguma ferramenta que você usa, se tem algum processo que você segue nessa linha, enfim, o que, que você teria para compartilhar nesse sentido? Cara, legal. Assim, eu acho que hoje principal ferramenta é o CRM. Não tem muito para onde correr, né? Primeiro porque a gente está falando de comportamento, né? E o CRM ele tem ali todo o comportamento do seu lead, né? Mas eu costumo dizer que para a média liderança ali funciona muito esses eventos, né, práticos onde você consegue entregar um quick win, onde o cara ele vai sair dali conseguindo implementar alguma coisa, conseguindo transformar alguma coisa na equipe dele. E para alta liderança já é um pouco ao contrário. A gente olha muito mais para discussões abrangentes. Então, Coisas o que cara de que está repente na alta. são profissionais, né? Exato, Jantar. exato, exatamente. É o cara conseguir estar numa mesa com outras pessoas que têm a mesma dor do que ele e conseguir compartilhar desafios. Então, eventos hands-on não funciona para essa galera. Esses caras não têm tempo e nem têm prioridade, né? E assim, hoje eu entendo um pouco isso, né? Porque eu particularmente eu participo hoje muito mais de eventos onde tem um tema, uma discussão e que essa discussão vai me fazer pensar, né? Um conteúdo de insight do que um evento onde eu vou ficar num workshop a manhã inteira para, tipo, um hackathon, por exemplo. É muito difícil você engajar uma alta liderança para eventos como esse. Então, isso é o que funciona mais para gente, né, basicamente. E ali, a galera da base, tem uma coisa que eu gosto de falar muito quando a gente cria estratégia por persona, né, que é basicamente isso, que é uma coisa chamada, que eu chamo de eco da comunicação, né? Você vai fazer a comunicação, por exemplo, você vai criar um MJV Experience com o objetivo de atingir coordenadores e gerentes. Ah, mas pô, teve um head, um diretor que se inscreveu. Putz, ótimo, legal.
não tem problema, ele pode ir também, é ótimo que ele vá. Só que ele não é o foco principal dessa comunicação. Só que a comunicação ela ecoou, né, a ponto de chegar nesse diretor. Então é ótimo, assim, pensa que você vai ter um alvo central na sua comunicação, mas que essa comunicação ela vai ecoar e vai atingir outras pessoas. Então isso é positivo, né? Isso não é negativo. E aí, através dessa comunicação que vai ecoar, esse cara vai ter acesso a outras experiências que são mais relacionadas a ele, né? Então a gente trabalha muito nessa linha. Interessante, interessante. E é bacana ver que, por mais que às vezes você esteja fazendo uma ação para um público mais de base, você eventualmente pega um cara de meio. E a Sim, gente só consegue identificar isso tendo a base analítica organizada, né? Então, de novo, exato. mesmo que a gente seja teoricamente de humanas, comunicação e tal, seja falando muito de criação de conteúdo, cara, a parte analítica tem que estar em dia, senão Sim, vai dar é ruim. isso. É Então, isso. E assim, tem até um case legal, só para complementar isso, que assim, hoje um dos nossos maiores clientes, ele já está com a gente há uns anos, né, uns 5 anos, 6 mais ou menos, e ele veio a partir de um download do livro Design Thinking. Esse cara está na alta gestão. E teoricamente é um material que não é para alta gestão, né? Ele então, foi, baixou o conteúdo, a gente entrou em contato rapidamente e hoje é uma das nossas maiores contas. É o eco da comunicação. se você for falar, livro de design thinking, quando que o livro foi criado? Só para 15 2000, anos atrás, lá. 2007, eu acho, 2007, Ah, 2008. uma coisa de 15 anos atrás funciona até É, hoje. até hoje, sim, Então é exato. muito. Quando você faz uma coisa de qualidade, pensando num público bem definido, e você fala a linguagem daquele público, cara, não tem como dar errado. Não é questão de si, é questão de quando. Quando vai tracionar. E aí Sim, identificar, cara, o que eu posso fazer para que isso tracione mais rápido. Por isso que eu falo que, em termos de SEO, quando você cria uma página nova para atacar uma determinada intenção, atacar um determinado assunto, cara, em 90 dias ela tem que começar a dar certo. E o começar a dar certo pode ser dar indício, já começar a receber tráfego, já começar a converter. Você já vai ter base de dados para olhar e falar, cara, vai dar bom. Ou tipo, ó, sim. não vai funcionar. E aí, como eu disse, o conteúdo como um todo é um organismo vivo. E aí trabalha em cima, eventualmente joga essa página fora ou une ela com uma outra página para que fique uma página mais relevante. Enfim, tem N estratégias aí que podem ser executadas nesse sentido, falando especificamente de SEO. Mas Sim. quando a gente fala de conteúdo como um todo, às vezes o conteúdo ele pode não ser bom para busca, mas ele pode ser bom para rede social. Por exemplo, tem Isso. um caso aqui de um cliente que ele tem conteúdos aí mais perene, mais evergreen e tal, que geram tráfego, mas ultimamente ele tem trabalhado muito conteúdo noticioso. E o conteúdo noticioso gera pico e depois Sim. morre. Só que geralmente esse pico pode vir a acontecer na busca orgânica, como não. E com ele, como que acontece? Quando ele vai e solta no LinkedIn, aconteceu isso, bum, ele recebe uma enxurrada de tráfego. Depois a Aham. página morre. E Sim. aí entra aquela parada. Se a gente for olhar do ponto de vista de SEO, a gente vai falar, cara, esse conteúdo não é relevante. Se ele já for criado há 12 meses e tal, ele pode entrar numa estratégia de pruning e tal, mas se você for olhar do ponto de vista de negócio, fala, opa, não. De vez em quando tem um cara interessado, esse post que eu fiz em rede social, volta e meia pipoca alguém interagindo, alguém acessando e tal. Por isso que é importante, independente do canal orgânico que você for trabalhar, é não ter aquela visão bitolada. Vou trabalhar só SEO. Tá, beleza, estou trabalhando SEO para o todo. Estou trabalhando rede social para o todo. Então, é sempre um conversando com o outro. É Eu isso. vejo muito o mercado evoluindo nesse sentido. Enfim, creio que a É gente ainda isso, cara. tem muita coisa para aprender, para bater cabeça, enfim, testar. É isso. E eu acho que assim, quem depende apenas de uma fonte de tráfego, cara, se essa fonte para de funcionar,
Acabou. Já é. Seu negócio morreu. É tipo colocar todos os ovos na mesma cesta. Exatamente, exatamente. Então, Clebão, a gente está indo aqui para os momentos finais. Eu tenho umas três perguntas aqui para fazer para você. Vamos A lá. primeira é a seguinte: imagina aí, você está de frente com um pequeno empresário. Ele deve investir em canal orgânico? Por quê? Cara, então, eu vou muito na linha do que eu falei no início, né? Eu acho que tudo depende, né? Depende do que ele quer alcançar, em que período ele quer alcançar aquilo ali. E depende de onde gira o negócio dele, né? Se o negócio dele gira nas redes sociais, vamos supor que esse cara, ele é um nutricionista, né? Basicamente, eu iria falar para ele ir nas redes sociais e investir em tráfego pago. Porque o tempo que ele vai fazer para crescer a mídia social dele organicamente, ele poderia estar faturando dinheiro, atraindo tráfego pago e clientes prontos para pagar dele rápido. Agora, se ele é um cara que tem uma lojinha e quer começar a vender online, eu diria para ele trabalhar bastante o SEO. E em paralelo ele poderia trabalhar a mídia paga, mas o SEO vai fazer com que ele tenha resultados mais perenes, que é na linha daquilo que eu falei no início. Ele vai plantar agora, vai colher daqui a um tempo, mas vai colher por muito tempo. Então eu diria que depende muito do tipo de negócio e da onde gira o modelo de negócio daquela pessoa. Hoje em dia depende muito da onde está a pessoa que compra de você. Se Com você hoje certeza. quer comprar, se você quer comprar hoje um celular, por exemplo, você vai digitar no Google iPhone 16. Agora, se você quiser um nutricionista, talvez você vai no Instagram, né? Eu mesmo, meu nutricionista eu achei no Instagram, botei lá nutricionista Barra da Tijuca e achei o cara no Instagram, vi como que ele se comunica com as pessoas, porque ali ele consegue passar a autoridade dele. No site, talvez ele não consiga. No site vai estar ali no mínimo endereço, quem ele é. Ele não vai conseguir passar a autoridade dele ali. Sim, E sim. nas redes sociais eu consigo ter prova social dele. Então o negócio dele gira em torno de redes sociais. Então acho que depende do que o cara vende. E aí entra aquele ponto, né? Não existe bala de prata. Tudo vai Não depender existe. de como o negócio do cara funciona. Por exemplo, nesse caso Exato. que você falou do nutricionista. Ele vai usar um canal orgânico, que é a rede social, mas vai usar o tráfego pago para encher esse canal orgânico para depois ele se comunicar organicamente com as pessoas. Então aí é Exato. um falando com o outro. Da mesma forma, Exato. o cara da lojinha, tipo, ele pode usar o pago para fazer as primeiras vendas, usar e-mail para fazer recompra, usar o orgânico, busca orgânica, para gerar tráfego aí em médio prazo, diminuir o gasto com mídia paga, ou ser mais estratégico, enfim. Tudo vai depender. Bem isso Exato. que É você isso, fala. cara. Se a gente for pensar, por exemplo, em uma empresa grande, você acha que muda um pouco a resposta ou a ideia continuaria sendo a mesma? Cara, eu acho que a ideia ela continua sendo a mesma, porém eu acho que depende muito do ticket, né? Por exemplo, se a gente for falar de empresa grande com ticket baixo, né, talvez não seja tão relevante. Eu não consigo ver, não me vem nenhuma em mente, um exemplo em mente agora. Mas a gente tem, empresas que vendem, sei lá, por exemplo, que vende batom, compre batom, sei lá, é um ticket baixo com uma empresa grande por trás. Né? Agora, onde que o cara compra batom? É no site? Não é. Ele não vai lá com batom, ele vai, sei lá, no máximo no iFood, sabe? Ele vai na lojinha ali da esquina. Então, talvez a comunicação para esse cara seja muito mais de branding, de reforço de marca, para ficar na cabeça dele ali. E aí pode ser o cara pode usar canais orgânicos, como pode usar canais pagos para poder fazer esse reforço de marca. Então, acho que tudo, antes da gente olhar para o como, a gente precisa olhar, dar um passo anterior, entender para quem a gente está vendendo, aonde essa pessoa compra, aonde ela consome, em que momento ela consome aquilo ali. Né? Se a gente for parar para pensar, esse exemplo do batom, né? Todo mundo já deve ter passado por isso. Foi no restaurante almoçar, e aí, restaurante de centro do Rio, centro de cidade, você vai lá, vai pagar no caixa a tua comanda. O que que tem lá no caixa? Um monte de doce.
Um monte de doce lá. Batom, chiclete, porque é a hora que a pessoa consome, né? Depois do almoço a pessoa quer um docinho, quer uma sobremesa. Então por isso que ele está ali, é porque a pessoa ela vai pagar e vai, vou levar aqui um bombom. Mas talvez ela não entraria no restaurante só para comprar aquilo ali, né? Eu acabei indo para um outro caminho, mas acho que vale a gente pensar antes do deve ou não, se faz sentido ou não. Para quem, Eu não acho que quem eu vou me comunicar para depois pensar em como, né? Exato, eu não acho que o tamanho da empresa está relacionado a isso. Se a Mas gente o for falar, por modelo, exemplo, vou falar de empresa grande, de repente uma empresa tem múltiplos modelos aí. Tem um exato, canal que vai direto para o consumidor, outro que vai para a indústria, enfim. exato, cara. Porque se a gente for parar para pensar, né, não vou falar o nome aqui para não incentivar também. Empresa fabricante de cigarro. É uma empresa grande, é uma empresa muito grande, mas ela não vende cigarro para o consumidor final via site. Então, para que ela vai investir em SEO se ela comunica com varejista? É trade, né? Então, né, eu acho que o fato dela ser grande ou pequena não está relacionado se ela deve ou não investir. É muito mais relacionado ao modelo de negócio, como você falou. Interessante. E por último, mas não menos importante, que mensagem você deixaria, mensagem final você deixaria para o pessoal que está assistindo, ouvindo, enfim? Bom, tem uma coisa que eu levo para minha vida, né, ao longo desses anos, que é uma frase que eu não sei se tem autor, mas se não tiver, ela é minha, que é o seguinte: se alguém já fez, significa que pode ser feito. Então é isso que eu levo para minha vida e que eu queria deixar aqui de recado final, trazer um recado final muito mais inspiracional do que técnico, que a gente falou bastante aqui já. Mas eu costumo falar na minha trajetória, né? E foi isso que me trouxe até aqui, para ser bem sincero. Se alguém já fez aquilo ali, significa que é possível fazer. Qual é a minha diferença para aquela pessoa? Qual o processo que ela percorreu para alcançar aquele resultado? Né? Então as pessoas elas tendem a olhar muito para o resultado e esquecer o processo. Né? As pessoas vão virar e falar, putz, do nada o cara fez aquilo ali. Não, não é do nada. Nada. Porque tem uma parte que você não viu. Você não viu, mas tipo, pô, do nada agora ele tem uma empresa de SEO. Do nada ele agora é o diretor. Não, não é do nada. A gente construiu muita coisa para chegar aqui. Então, eu costumo dizer que é isso, cara. O recado que eu deixo final aqui é: se alguém já fez, vai para cima porque é possível fazer. Pô, show de bola, show de bola. Cara, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite aí. Pô, Cara, foi imagina. uma aula em formato de bate-papo. Eu tenho certeza aí que quem está escutando ou assistindo tem aí insights para anotar, já tem possíveis coisas que podem ser feitas. Eu queria te agradecer pelo espaço e dizer que para mim, não, cara, o prazer é meu, a honra é minha. Você que foi um dos meus mentores, então, se eu cheguei até aqui, eu tive a ajuda de muita gente. E você, sem dúvida, foi um dos maiores mentores que eu tive na minha trajetória e desejo todo sucesso para você e conta comigo sempre que você precisar que eu vou estar aqui. E, Clebão, Legal. de novo, brigadão. Pessoal, Imagina. do outro lado, vejo vocês no próximo episódio. Valeu!